todos, é um prazer estar aqui novamente em Portugal. Acho que é a terceira edição que eu participo como palestrante e é uma satisfação enorme estar aqui, podendo contar um pouquinho do nosso trabalho para vocês. Esse projeto ele chama Liga BIM Prefeitura Santa Catarina e esse artigo ele teve como coautoria o professor José Carlos Lima, também o professor Rogério Lima. E nós começamos esse trabalho aproximadamente há 3 anos, de forma online. Nós começamos com uma estratégia de disseminação do BIM nos municípios do Brasil. E a ideia iniciou principalmente por nós termos a necessidade de trocar informações. Profissionais que trabalhavam com o setor público, nós sempre nos ligávamos, né, e trocávamos informações. E a gente pensou, por que não tornar isso, ampliar isso, escalar para mais pessoas também participarem, né? Então foi daí que surgiu há 3 anos atrás. Desse projeto nós desenvolvemos diversos webinars e diversos eventos presenciais. E foi daí que começou a ideia de fazer a jornada Liga BIM Prefeitura Santa Catarina, exclusivamente no estado de Santa Catarina. Como que está o avanço do BIM no Brasil, só para vocês terem uma breve noção, né? Uma base, uma introdução muito básica, né? Mas acho que é importante para quem é daqui de Portugal saber aonde nós estamos. Nós temos diversos avanços, que eu listei aqui alguns deles, mas principalmente dentre eles eu destaco aqui o decreto federal que impulsiona o BIM. Também a nova lei de licitações, a criação da BuildSmart Brasil e também a atualização da estratégia BIM-BR que nós temos desde 2019. Então tudo isso faz com que o setor público também ganhe força e tenha uma legislação que possa auxiliar os municípios e estados a avançarem no BIM. Eu trago aqui para vocês aqui um pequeno compilado de algumas... Deixa eu só baixar uma vez. Todos eles foram desenvolvidos pelo setor público, ou prefeitura, ou governos, projetos de estrada, portos, aeroportos, todos eles desenvolvidos por equipes de profissionais no Brasil. Então, para não me estender muito nessa apresentação, eu vou deixar aqui, pode deixar, professor Lino? Não tem problema. Essa apresentação ela tem mais ou menos uns 5 minutos, depois quem quiser assistir ela na íntegra, eu vou deixar... Eu vou deixar, né, só dei a introdução ali para vocês, mas depois, quem quiser assistir essa apresentação ou outros projetos na íntegra, a gente deve ter aqui nesse espaço no YouTube da Conexão BIM mais de 40 projetos nesse segmento. Então eu deixo aqui para vocês. Depois é só também me procurar, que eu posso passar para todos vocês. Quais os principais avanços que a gente também precisa, para a gente entender, né, o desafio que a gente tem? No Brasil, nós temos apenas 4 estados que possuem estratégias BIM estruturadas, né? São o estado de Minas Gerais, o estado do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que é o estado da onde eu venho. Eu tive também a oportunidade de ser a consultora da estratégia BIM de Santa Catarina. E inclusive o professor José Lino foi também nosso consultor, nosso apoiador nesse projeto. E para vocês terem uma ideia da dimensão do Brasil, são 5.570 municípios. Só que prestem atenção, né? Desses 5.570 municípios, nós temos praticamente 90% deles com essa característica de pequeno porte, de até 50 mil habitantes. Então a ideia é pensar, se nós traçássemos uma estratégia para atender esses 90%, a gente estaria fazendo um grande feito, né? A gente estaria atendendo uma necessidade na maioria dos nossos municípios. A gente tem São Paulo, Rio de Janeiro, grandes metrópoles, mas o importante é que a gente tem um número muito grande aqui de municípios que sequer muitas vezes têm engenheiros, arquitetos, né? Esse é um problema grave. Muitas vezes uma prefeitura de pequeno porte, de 20, 30 mil habitantes, nem sequer tem computador, ou engenheiro, ou arquiteto. Então é um desafio muito grande quando a gente olha nesse cenário essas dificuldades que a gente tem. Então, muitas vezes baixo nível de conhecimento técnico, não estamos nem falando de BIM, estamos falando de conhecimento técnico de engenharia e de arquitetura. Então é um desafio grande poder capacitar. Temos dificuldade na formação de preços de contratos,
formando preços ruins de projeto, logo a gente tem contratações ruins também, né? Então, muitos órgãos públicos no Brasil nunca ouviram falar de BIM. Então, a gente até acha assim, né, olhando o Brasil como um todo, muitas iniciativas são muito relevantes, muito importantes, mas a gente sabe de muitos municípios que, de fato, ainda não sabem o que é BIM. Temos dificuldade ainda de padronizações de legislações. Por ter essa dimensão, o Brasil, muitos municípios têm legislações muito diferentes dos estados norte, nordeste, e a gente também tem uma forte pressão política. Boa tarde, né? Bom dia, os horários aí estão... sou arquiteto, sou Leone Augusto. A gente vai falar um pouco desse projeto, que foi um projeto colaborativo, como o professor Lino acabou de citar, e foi um desafio muito grande para a gente do Brasil lá, né? Esse projeto, ele é um projeto do Parque Estacionamento Bauto, que foi um projeto que foi chegado a gente através da Célia, e esse trabalho, ele conta com vários profissionais do Brasil, né? Então, esse projeto conta com 20 estados e 22 colaboradores, e ele está contando desde a parte norte do Brasil à parte sul. Então, desses 22 colaboradores, 3 moram em São Paulo, eu sou de Rondônia, que fica lá em cima, próximo da Amazônia lá, e foi muito bem definido, né, as premissas. A gente pegou esse projeto e nós recebemos os projetos em DWG, e o nosso objetivo é digitalizar para a gente encontrar as interferências e fazer a simulação do projeto e entregar os acertos, né, as lições aprendidas, e entregar para a EMEL para que futuramente possa continuar esse trabalho de implementação BIM. Bom, aqui a gente vai apresentar um pouco da simulação, do que foi feito em relação às modelagens, né? O primeiro passo, né, foi o modelo digital, a transformação, né? Então a gente transcreveu o 2D para o 3D, e depois nós fizemos a parte de planejamento, que é fazer a parte de analisar o planejamento com um cronograma que a gente recebeu, e a gente fez um terceiro passo, que é a parte de compatibilização, que é para identificar as interferências, como eu havia citado. E todo esse projeto, esses 22 profissionais foram divididos em grupos. Então a gente dividiu em 7 grupos. Então a gente teve um grupo de pessoas para trabalhar com BEP, a gente teve outras pessoas para trabalhar com a modelagem de arquitetura, e outros grupos para modelar as respectivas instalações, né? Hidráulica, estrutura e por aí vai. E aqui está toda essa equipe que fez acontecer. A gente tem a Célia, a Késia, que esse projeto ele aconteceu através da Conexão BIM, que ela acabou de citar aqui na apresentação dela. Então, esse trabalho é um resultado desse trabalho que ela vem fazendo no Brasil, que é colaborar, né, integrar os brasileiros, os profissionais ao BIM, e é um trabalho também feito pela Liga das Prefeituras, né? Então, foi bem interessante. A gente teve 30 reuniões online, então todo esse trabalho foi feito de forma online, e a gente conseguiu um bom resultado, acredito. O Anderson vai falar um pouco. A primeira premissa que a gente teve foi que ele fosse no conceito de Open BIM, então cada um utilizou o seu software de preferência, que está mais acostumado, mas a compatibilização, toda a união dos resultados foi utilizando o conceito de Open BIM, o conceito de IFC. Então, foi usado ArchiCAD, Solibri, BIMbuilder, Revit, a plataforma do Catenda como CDE, o Navis para compatibilização, mas todos eles com o foco do trabalho colaborativo. Então, todos eles gerando IFC, dentro da compatibilização no Navis, para não ter que ficar refém de um único software, de uma única ferramenta. No sistema, a gente trabalhou num sistema totalmente colaborativo dentro de um CDE, então toda a tramitação de documentação foi dentro do Catenda. Então a gente elaborou de acordo com a 19565, então a gente fez a parte de fluxo pedindo como manda a norma, então foi fácil de todo mundo se entender, de todo mundo se ajustar. Alguns no começo não tinham contato com norma, com esse processo. A
gente foi ajustando, foi integrando a equipe, né? Então foi tudo feito dentro de plataformas. O objetivo desse modelo, a gente começou, como foi a transcrição do 2D para o 3D, o objetivo dele foi a compatibilização. Então a gente fez a modelagem e analisou todos os fluxos do cronograma de orçamentação com o projeto, né? Então, posteriormente, vai ter que ser feito um novo planejamento baseado em cronograma de obra, mas esse estudo foi todo com de orçamentação. Então a gente identificou os conflitos, na transcrição foram encontrados vários, mais ou menos aí uns 30 conflitos que a gente foi identificando, não foram ajustados ainda, que o objetivo era a identificação. Então a gente fazendo toda essa compatibilização, conflitos, fazendo relatórios mostrando onde estavam os problemas, a gente chegou na simulação final. Isso foi feito no Navis e a gente conseguiu alinhar cronograma com orçamentação e com o modelo. Então são as fases do modelo. Em cada momento é possível analisar qual o custo que já foi até esse momento, em que fase o projeto deveria estar, né? Então, graficamente, a gente consegue visualizar e saber se a gente está no prazo, está dentro do orçamento ou não. O intercâmbio internacional, foram feitos todos por brasileiros, né? Existe um acordo do CREA nosso no Brasil com a Ordem dos Engenheiros e a Ordem dos Arquitetos, então a gente pode trabalhar aqui normalmente, né? A gente estava com dificuldade de se encontrar mão de obra aqui, por isso nós entramos para auxiliar. Então lá tem bastante gente que está capacitada. Tony Costa, Bianca Landite, Kécia, Diego Benfica de Oliveira e o José Carlos Lima. Olá, Então, vamos lá. boa tarde a todas as pessoas. Eu sou Larissa Araújo, sou professora e pesquisadora na Universidade Federal de São Carlos, no campus de Sorocaba. E esse trabalho eu atuo especificamente numa aproximação técnica com a equipe da consultora SBIM. O trabalho foi elaborado pela Giovanni, que é diretor na empresa Geribelo, pela Bianca, que é coordenadora do grupo de trabalho BIM dessa implementação, pelo Diego e pelo professor engenheiro José Carlos Lino, que está aqui também, nosso coautor presente, que são os membros da empresa de consultoria Consultores BIM. A professora também, engenheira Késia Alves, também aqui presente, que realizou a aproximação entre esses dois negócios e também atuou fortemente aí em várias das interações e principalmente nas ações de capacitação e treinamento. E eu aqui como pesquisadora, né, por parte da academia, atuando principalmente na determinação da metodologia de implementação, as questões muito próprias de diagnóstico de maturidade, trabalho mais técnico voltado à gestão do nosso processo de conhecimento ali dentro da empresa de consultoria Consultores BIM. Como agenda dessa apresentação, a gente coloca a introdução, basicamente as sessões do artigo, né, como é que está o BIM do Brasil, fala sobre a Geribelo Engenharia, sobre o seu grupo de trabalho BIM constituído, processo de implementação BIM e as conclusões. Aqui, de forma introdutória, né, nós sabemos que temos iniciativas acadêmicas de pesquisa, e isso vai se expande para as empresas e seus profissionais. O setor privado e o mercado lideram essa transição para o BIM, né, e aí, em seguida, a esfera pública vem impulsionando essa implementação, e isso aí refletindo na existência atual de vários manuais, regulamentos, decretos-lei, né, e que esse setor público, então, vai atuando como catalisador, né, para poder se transitar inevitavelmente ao BIM. É um caminho que acho que todos aqui reconhecem, inevitável para o setor em geral. A Geribelo, então, que é uma empresa de destaque na construção civil, ela, como estratégia, né, de implementação, internamente ela configura o seu grupo de trabalho GTBIM para guiar essa estratégia sistemática de transição. E esse artigo vai detalhar esse processo, né, de preparação, planejamento, que depois requer o suporte da consultoria especializada do Consultores BIM, e nessa consultoria abordam-se políticas, pessoas, processos e tecnologias, principalmente iniciando por um diagnóstico de maturidade, consolidado depois num plano de implementação BIM, treinamentos e a existência do projeto piloto. E aí as conclusões do artigo vai destacar todos os resultados e implicações dessa implementação estruturada. Sobre o BIM no Brasil, eu acredito que a gente teve comentários bastante substanciais, né, a partir da apresentação ontem do professor Toledo, e aqui eu não quero ser redundante nesse sentido,
Mas a gente tem alguns marcos, né, como o decreto 10.306, que estabelece, né, que as contratações, os documentos da esfera federal devem ser feitos em BIM, e também a lei de licitações, que estabelece que as contratações devem ser feitas em BIM, esses recentes aí a partir de 2021.